A palavra do Senhor diz, Gênesis 17, de 1 a 14, assim. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você, a sua descendência, a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Verso 9. Deus disse ainda a Abrão: Guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados, também o escravo nascido em casa e comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Oremos. Pai de amor, nesse instante a Tua palavra acabou de ser lida e nós queremos glorificar o Teu nome, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós somos livres e temos a liberdade em usar a Tua palavra, pregar a Tua palavra neste país. Obrigado porque, Pai, o Senhor nos permite estar esta manhã aqui para cultuar o Teu nome. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso culto, que o Teu nome seja honrado hoje e sempre, e que possamos sair daqui, Senhor, desafiados e colocar em prática tudo que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Que eu possa ser usado, Senhor, como instrumento facilitador. Derrama da Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai, que eu diminua e que o Teu Filho cresça através da minha vida, Senhor, e que a Tua palavra reverbere, Senhor, de maneira tal que possamos juntos, de maneira unânime, Senhor, glorificar o Teu nome, cultuar o Teu nome, até que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos no capítulo 17, o Mateus já fez uma pergunta, e essa pergunta eu ia fazer agora, e eu vou repeti-la. Quais são as marcas em sua vida que revelam ser você um cristão genuíno? Quais são as marcas em sua vida que revelam ser você um cristão genuíno? E quando nós falamos em cristão genuíno, não é apenas aquele que aceitou a Cristo como Salvador. É aquele que vive o Evangelho de fato. É aquele que, em meio às circunstâncias todas, ele demonstra ser uma pessoa dependente desse Deus, que tem um Deus que cuida dele, que tem um Deus que o carrega no colo quando ele está precisando de ajuda, e enfim, um Deus que está presente em todos os momentos.
sejam eles na alegria, sejam eles na dificuldade. É neste momento que as pessoas olham para nós, que sabem que nós somos cristãos, mas eles esperam de nós a revelação desta marca genuína. Então a pergunta que o Mateus fez no final da introdução é a pergunta que eu repito no início aqui. E quando nós entramos na palavra de Deus e começamos a ler a palavra de Deus, nós vemos ali o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ali no capítulo 6, no verso 17, ele diz assim: aqueles cristãos judeus, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, as marcas de Deus na nossa vida, ela tem uma importância fundamental no decorrer da nossa trajetória cristã. Uma vez sendo alcançados pelo Evangelho, uma vez alcançados pelo Espírito Santo, nós somos então considerados diante de Deus, nós somos chamados o povo exclusivo, a nação santa, o sacerdócio real, o povo peculiar. E esta marca nós recebemos do Senhor quando nós então somos alcançados pela graça do Senhor, pela infinita graça do Senhor. E o texto dessa manhã nos fará refletir sobre estas marcas. E um texto maravilhoso que é o capítulo 17, ele, depois que Deus ele trata com Abrão, né, lá em Ur, para que ele saísse da sua terra, e prometeu a Abrão tantas coisas, uma terra, uma descendência, enfim, toda a história de Abrão. Agora chega no capítulo 17, o Senhor chega no aniversário de Abrão, né? Aniversário dele, 99, pressupomos que seja ali, talvez ou não, mas quando a palavra de Deus assim, quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, quando ele completou 99 anos, então o Senhor apareceu no aniversário dele, e se mostrou a Abrão, e falou assim: vem aqui, eu quero revelar mais coisas para você. Saiba que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Interessante que tem aqui, em relação a Agar, quando Agar encontra o Senhor, e ela diz assim, o Deus que me vê, e dá o nome a Deus, o Deus que me vê. Agora o próprio Deus, ele se dá o nome, e ele fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Agora eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. O Senhor então chega a Abraão e fala assim: olha, agora nós vamos fazer com que isso aí se torne, agora você vai perceber que realmente essas promessas, elas foram cumpridas até aqui, mas agora nós vamos fazer uma aliança, não é uma nova aliança, é a continuidade de tudo que foi prometido a você, mas agora você vai perceber a seriedade desta aliança. E eu preciso que você entenda isso. Você precisa andar comigo, e você precisa ser perfeito. É o mesmo pedido, a mesma condição que o Senhor colocou na vida de Noé e de Enoque. O Senhor, ele repete aqui a Abrão. E Abrão, olhando então, ouvindo aquilo que o Senhor falou a ele, ele se coloca diante do Senhor de maneira de humilhação. E Abrão se prostra diante do Senhor, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu senhorio. E Abrão coloca numa atitude de ouvir ali e entender o que o Senhor então tinha a revelar a ele. O Senhor também nos faz esse pedido, meus irmãos, de sermos santo como Ele é santo. 1 Pedro 15, capítulo 1, verso 15 e 16, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A seriedade do compromisso da aliança com Deus, não só da parte de Deus para com o seu povo, mas o seu povo deveria reverberar esta atitude dessa aliança para com Deus. Então nós temos
um convite a Abrão, e nós temos ao mesmo tempo este convite a nós, o seu povo eleito. E o Senhor continua no texto: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. E do verso 4 até o verso 8, nós temos aqui uma seção que nos apresenta as promessas feitas do pacto, todas reunidas nessa pequena seção do 4 ao 8. A única coisa e o único detalhe que nós temos nessa seção, então, agora é a mudança do nome de Abrão. O Senhor muda o nome de Abrão para Abraão. Então o Senhor, ele faz essa promessa a Abrão, muda o seu nome para Abraão, porque ele agora será um pai de uma grande multidão. E o Senhor então começa a trabalhar estas marcas na vida deste patriarca. Aqui temos então esta maneira como o Senhor trata Abrão, que significa pai exaltado, e muda o seu nome para Abraão, pai de uma grande nação. Deus estabelecerá agora esta aliança com Abraão. E Deus agora chamará Abraão à sua responsabilidade. Darei a você, a sua descendência, a terra onde agora você é estrangeiro. Interessante ali que no versículo de número 7, o Senhor diz que essa aliança é uma aliança perpétua, é uma aliança que não se quebrará, é uma aliança duradoura, para toda a eternidade. E o Senhor fala a Abraão, falou assim: olha, agora esta terra que você vive como estrangeiro, Canaã, será sua perpetuamente. Nós sabemos que Canaã aqui, ela tem o seu simbolismo da nova Canaã, da terra prometida, onde nós iremos morar eternamente com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos nesta caminhada, nós estamos em direção à nova Canaã, esta Canaã que Deus promete a Abraão e a sua descendência, e nós somos a descendência desta promessa a Abraão. Se nós lermos João 6,37, o Senhor Jesus Cristo fala: aqueles a que o Pai me enviar, estes jamais eu lançarei fora. Isto prefigura esta perpetuidade da aliança, da salvação eterna, da graça, do amor do Senhor para com o seu povo. Então, do verso 4 ao verso 8, nós temos aí, nesta sessão, as promessas que o Senhor, então, faz a Abraão, e o seu nome sendo mudado. Do verso 9 até o verso 14, nós temos algo maravilhoso aí. Nós temos o fiat divino. O fiat divino é aquele faça. É a mesma palavra usada lá em Gênesis, no início, quando o Senhor fala para que a luz surgisse, que faça a luz, e a luz surgiu. Esse fiat divino, esse faça, ou seja, agora o Senhor, Deus disse ainda a Abraão, Deus disse, faça. Não tem meia volta, não tem um compromisso de Abraão falar assim: Senhor, não vai dar para fazer. Não, vai acontecer, faça isso, porque vai acontecer. Eu estou ordenando isso. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência, todos do sexo masculino que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados. E agora o Senhor, então, ele chama a atenção de Abraão para o compromisso com esta aliança, e fala assim: agora você tem uma responsabilidade. Além de você andar comigo, além de você ser obediente na minha presença, nós vamos colocar aí uma marca desta aliança no povo, em você. E agora todos os homens, a partir de você, deverão ser circuncidados. A circuncisão, nós sabemos que é o corte do prepúcio do órgão genital do homem. Eu imagino, por que Deus pediu tal ação,
essa maneira de se marcar o povo, né? Cortar o prepúcio. Naquela época, eu não sei como que funcionava, se tinha anestesia, não tinha, eu acho que não tinha, mas o fato era que se cortava ainda com uma faca feita de pedra, molada de pedra, né? Zípora fez isso com seu filho e pegou ali a faca de afiada de pedra e passou a faca ali. Então nós homens olhamos assim e falamos, ai, meu, devia doer bastante, devia ser uma condição difícil para atender a este pedido, mas o fato é que Deus escolheu essa maneira para que esta marca ela fosse colocada no homem. Também simboliza a pureza, a limpeza, né? A pureza do homem, mostrando que ele deveria ser esse símbolo de pureza diante do Senhor, porque esse tipo de cirurgia, ela causa no homem, ela faz no homem com que o seu órgão genital seja mais limpo, evitando de pegar doenças venéreas e tudo mais. Mas o fato é que o Senhor, ele estabeleceu essa maneira esta condução para que o homem fizesse essa circuncisão. Precisamos entender que a circuncisão ela não foi inaugurada com o povo de Israel. Os povos antes, naquela época, eles faziam esses rituais. Alguns usavam desses rituais para a passagem da puberdade para a maioridade, e às vezes também somente nos sacerdotes daquela cultura eles faziam a circuncisão. O fato é que o Senhor usa deste meio para que o seu povo seja marcado. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então o Senhor, ele pede a Abraão para que faça isso. Guardarás a minha aliança, e o sinal da minha aliança agora estabelecida com vocês, esse povo que deve ser o meu povo escolhido, deve ser esse compromisso da circuncisão. Este ato, ele simboliza o selo diante do Senhor. Aqueles que quiserem fazer parte do povo de Israel, aqueles que quiserem fazer parte deste povo que honra somente um único Deus, deveriam então passar por este momento, passar por essa circuncisão, por esse ritual, para então mostrar a sua marca diante daquele povo, que o nosso Deus, nós somos o Filho do Deus único, e para que nós possamos honrá-lo e servi-lo e ter o compromisso com essa aliança diante do Senhor, o Senhor pediu que fizéssemos desta marca. Esta circuncisão, meus irmãos, estabelecida por Deus, seria o diferencial somente para os descendentes de Abraão, somente para o povo de Israel naquela época. Então, aqueles que faziam parte do clã do povo de Israel, da descendência de Abraão, deveriam passar por isso. E a palavra do Senhor diz que se eles rejeitassem, não quisessem fazer, eles deveriam ser, então, retirados do meio do povo de Israel. Esta marca é estabelecida por Deus a Abraão e sua geração. E esta marca, meus irmãos, este ritual, então, demonstra a verdadeira história, a história que o Senhor realmente escreveu diante do seu povo. Agora, meus irmãos, este ato de circuncisão ensina que realmente deveria acontecer neste povo, o povo judeu, o povo de Israel. Mas a circuncisão, meus irmãos, aqui pedida pelo Senhor, ela estabelece um sinal para este povo, e este sinal da circuncisão, hoje nós não fazemos mais isso, né? Mas o Senhor, ele estabelece aí, assim como a terra de Canaã simboliza a vida eterna para com Deus, a circuncisão, ela simbolizava então aqui aquela circuncisão que seria feita mais tarde, que é a circuncisão do coração. Agora, este ato de circuncisão ensina o que realmente deveria acontecer no povo. Deus aponta para que deveria ser, de fato, um relacionamento autêntico diante dele. Em Deuteronômio 10, 12 a 16, nós vemos: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E o verso 16, ele diz assim:
circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endurecei a vossa cerviz. Passou uma época entre Malaquias e João que o judeu, ele determinou que a circuncisão, ela deveria de fato ser este sinal por Deus, e todos deveriam se circuncidar. E quando veio o Senhor Jesus Cristo, e quando veio o momento da plenitude dos tempos, onde Cristo nasceu, Paulo, o apóstolo Paulo, como judeu, era circuncidado também, mas Paulo, ele entendeu que não era aquele ato que o faria filho de Deus, aquele ato foi para os descendentes de Abraão. Agora nós temos aqui a graça, o selo do Espírito Santo, e esta é a briga, essa discussão que Paulo tem lá em Gálatas com esses judeus. Então, meus irmãos, este ato da circuncisão aqui, esse ato que o Senhor propõe ao povo de Israel, é justamente para identificá-los como seu povo exclusivo, povo chamado, e ao mesmo tempo essa circuncisão, ela aponta para o futuro, a verdadeira circuncisão que seria feita no coração do povo de Israel. Circuncidar o seu coração. Em Romanos 4,11, Paulo ele escreve: recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Paulo falando de Abraão. Estando eles também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. A circuncisão, esta marca determinada por Deus, simboliza a obediência. Abraão aceitou pela fé. A circuncisão verdadeira é aquela no nosso coração, onde nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, que Cristo é o nosso Salvador. Então, Moisés, ele escreve este momento aqui, mostrando ao povo de Israel a sua história, como eles deveriam atender todo esse pedido do Senhor, a importância desta aliança, uma aliança perpétua, uma aliança onde não há ruptura, uma aliança onde o Senhor nos promete estar conosco. Do verso 12 em diante, o Senhor ele fala que o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês, todos os sexos masculinos, nas suas gerações devem ser circundados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. Aqui nós vemos então a sinalização da graça do Senhor. Não era somente o judeu que deveria ser circuncidado, mas os escravos, aqueles que eram adquiridos por Abraão, aqueles que eram comprados, e os filhos dos escravos também, estando aí neste clã de Israel, deveriam ser circuncidados. Então nós vemos desde o início aqui a preparação de Deus para o seu povo. Nós vemos desde esse início que o Senhor prepara então esta nova nação, este povo eleito por Deus, separado por Deus, que faria parte desta nação, esta nação eleita por Ele. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Nós temos então este texto que nos traz esta reflexão, que nós somos um povo marcados por Deus hoje pelo Espírito Santo do Senhor, selados pelo Espírito Santo do Senhor. Naquela época o Senhor tratou disso para que o povo fosse identificado como um povo exclusivo de Deus, aqueles que têm a marca em seu corpo. As mulheres aqui não eram excluídas, elas não foram excluídas desse ato, elas faziam parte, elas receberam por parte dos homens esta herança. Então, a família estava então sendo marcada por Deus naquele momento. O fato é, meus irmãos, que quando o Senhor ele nos chama e Ele salva, e Ele nos tira daquele mundo que nós vivíamos, desse mundo pecaminoso, o Senhor ele trata conosco e Ele fala ao seu coração, e Ele olha para o seu coração e para a sua mente e fala assim: agora eu quero uma posição sua, uma responsabilidade sua em relação a esta nova vida que você tem comigo. Porque eu te prometi,
uma aliança perpétua. Eu te prometi salvação eterna. E jamais você será arrebatado da minha mão. Mas eu quero que você ande diante de mim. Que você obedeça tudo aquilo que eu estou propondo, estou colocando diante de você. Para que esta marca, esta identidade possa ser olhada por aqueles que não têm a mim como seu Senhor, como seu Deus. E possam vir então a ser alcançados pela palavra, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Agora, a aliança, essa circuncisão, meus irmãos, ela reverbera no Novo Testamento. É um sinal para o batismo. O batismo, ele tem este sinal da nova aliança. Agora não precisamos mais fazer a circuncisão. Agora nós temos o batismo do Senhor, que é aquele momento onde você está diante de todos e você ali vai manifestar a sua fé diante do Senhor e diante de todos ali, você se batizando, você está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Agora esta marca do batismo, o lavar-se, o estar diante do Senhor, onde o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para lavar os seus pecados. Agora, este sinal da circuncisão é revelada pelo batismo. E agora o selo, a marca, ela é dada pelo Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, esta circuncisão, ela tinha esse aspecto de introdução na comunidade israelita. Eles deveriam fazer essa circuncisão. E era colocada e feita nesse menino, nas crianças de 8 anos. Ali eram cortados e ali eram feitas as circuncisões para que esse então ficasse realmente, estavam sendo ingressados aí nesta comunidade. Por que é importante salientar esse aspecto aqui? Nós vemos que hoje muitos de nossos irmãos, queridos irmãos, eles têm a prática de hoje batizar crianças, e nós aqui da Igreja Batista no Centro, nós não batizamos as crianças. Que nós entendemos que deve ser um ato de confissão de fé, um ato de crer em Deus. Então nós entendemos que as crianças com muita tenridade, elas não entendem ainda este processo da mudança de vida, e nós entendemos que quando ela chegar numa certa maturidade, então ela pode entender o Evangelho de Cristo e vir então ser alcançada por esse Evangelho, e ser ali, e declarar através da sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E o Espírito de Deus é o selo que marca esses corações. A palavra do Senhor diz em Efésios 1, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Romanos 11, a saber se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Nós cremos, meus irmãos, que o filho de crente, crentinho não é. Nós cremos que chegará um momento que através da minha conduta como pai, ou da minha conduta como igreja, mostrando as minhas marcas para com Cristo, mostrando as minhas mudanças para com Cristo, aquela criança no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na hora que chegar nesta idade de compreensão, ela entenderá que Cristo é o único e suficiente Salvador. Então nós vemos aí que nós podemos então passar, chamar esta criança, conversar com ela, explicar melhor a salvação em Cristo Jesus, então ela pode então passar pelo batismo. Jesus Cristo, ele passou por todo esse ritual, e Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista. Agora, nós precisamos entender que a marca de Deus em nossas vidas, meus irmãos, é o selo do Espírito Santo, para que nós possamos então vivenciar este Evangelho. O ato e o ritual da circuncisão, ela demonstra que
a inclusão, como nós já falamos várias vezes, do povo escolhido de Deus no povo de Israel. Uma vez chegado o Novo Testamento, uma vez chegado a vinda de Cristo no Novo Testamento, uma vez chegado a promessa do Senhor que Jesus Cristo viria, todos esses aspectos do pacto da aliança reverberam e demonstram e levam nós para que nós possamos entender o Novo Testamento. Jesus Cristo é o nosso Senhor. A marca do Senhor agora em nossas vidas é através do simbolismo do batismo. Esta marca que nós demonstramos quem realmente Cristo é. Por isso que é importante, o Senhor ele fala assim, olha, todos esses que fizerem esta marca, todos esses que passarem por este processo, eles farão parte do povo de Deus, mas quem não faz, não fará parte do povo de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que não há necessidade de passar pelo batismo. O importante é que eu creio em Deus. O importante é que eu esteja na igreja. É lógico que nós entendemos que o batismo ele não salva. O batismo não é uma injeção de salvaguardar você para a vida eterna, mas esse símbolo do batismo diante daqueles que estão vendo é um testemunho real da marca que o Senhor coloca em nossas vidas. Que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então, esta importância, o peso da importância da aliança do Senhor para com o seu povo. E nós passamos por este processo, por esta marca que o Senhor coloca em nossas vidas. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida de um evangelho, de uma graça barata, onde nosso compromisso com Deus, ele não está implicado em mudança de vida, apenas vivência no sentido de estar na igreja, cultuando ao Senhor, mas a nossa mente está vagando. Nós não temos um compromisso com Deus em estabelecer, mais fidelizar e firmar este relacionamento com Deus através da nossa obediência, a qual Deus ele pediu a Abraão, pediu aos seus descendentes, pediu ao seu povo. E nós então, meus irmãos, passamos uma vida sem demonstrar esta marca do Evangelho, esta marca da mudança que Cristo fez em nossas vidas. Não basta falarmos que nós fazemos parte desse povo de Deus, que nós somos um povo eleito, um sacerdócio santo. Não adianta só falar, precisamos vivenciar. Quais são as marcas que têm demonstrado a nossa mudança para com esse Deus na nossa comunidade? Interessante que quando nós vemos aqui que o Senhor fala assim, olha, vocês vão circuncidar o escravo, o filho do escravo, ele também está pensando para fora, como eu e o Mateus muitas vezes conversamos. Nós somos um povo escolhido por Deus, sacerdócio santo, mas se você olhar lá em Pedro, ele fala assim, para falarmos e pregarmos o Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo como Salvador. Esta verdadeira marca do cristão, esta verdadeira marca que o Senhor coloca em nossas vidas. Eu gosto do livro de Tessalonicenses, quando Paulo escreve àquela igreja e ele fala assim, olha, estou impressionado com a vida de vocês. Em tão pouco tempo que eu estive com vocês, vocês entenderam de fato o verdadeiro Evangelho. E vocês mostram a sua marca, o que está colocado na vida de vocês, para todas as vizinhanças, todas as nações que estão em volta de vocês, conhecem a atitude de vocês, o bom testemunho que vocês têm demonstrado através de suas vidas, porque vocês entenderam que estar em Deus e receber esta marca do Espírito Santo é ser esse cristão genuíno, onde mostra sim realmente a sua maturidade no Evangelho de Cristo. Meus irmãos, devemos estar conscientes da nossa posição diante do Senhor. Se nós não estamos nos preocupando muito com as nossas atitudes diante daqueles que nós estamos vivendo, se nós não paramos para pensar sobre esse testemunho que nós deveremos dar, se nós não estamos pensando em olhar para esta comunidade e ver o quanto ela necessita que nós nos movimentemos para pregar o Evangelho de Cristo.
De nada adianta estarmos apenas ouvindo a palavra de Deus. Jesus, em Mateus 3,15, ele se submete à circuncisão e depois ele é batizado. Mas quando ele se submete à circuncisão, ele chama para si esta responsabilidade do povo de Deus. E depois desse ato, ele é batizado por João. Então, o Senhor, ele dá testemunho, através de sua vida, o ato que nós devemos fazer, porque agora não é mais necessário esta circuncisão feita pela mão do homem, mas a circuncisão feita pela mão de Deus em nossos corações. A obediência que o Senhor nos chama, a responsabilidade de estarmos e mostrarmos ao Senhor esta marca genuína em nossa vida. Eu só vou ler o final do texto aqui do 17, o que Abraão fez depois que ele ouviu tudo isso. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que tinham comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto escravos nascidos nela, como comprados de estrangeiros. Nós temos aqui, meus irmãos, a obediência. Nós temos aqui Abraão ouvindo ao Senhor, se inclinando, humilhando-se diante dele. E nós temos aqui, então, o cumprimento desta ordem, deste pacto que Deus disse a Abraão. Abraão respondeu ao Senhor com a sua obediência. E todo o seu povo, todo aquele povo foi circuncidado. E a graça do Senhor hoje se estende a todos nós. Hoje nós fazemos parte desta nação, pelo Espírito, porque nós somos circuncidados no coração pela mão de Deus. O Senhor coloca em nós esta marca de um povo escolhido, de um povo que deve buscar a obediência, andar diante dele e ser perfeito. Entendemos que a perfeição, 100% da perfeição, somente no céu. Mas enquanto nós estivermos nessa jornada, quais são as marcas que estão demonstrando o nosso compromisso com Deus, esse cristianismo que nós pregamos? Deus, ele chama a nossa atenção em relação a isso, olha para o nosso coração e aponta o que é necessário para cumprirmos a ordem do Senhor em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, que possamos sair daqui, Pai, revigorado com a Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por o Teu cuidado, Senhor, em nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, apresentar através de nossas atitudes esta marca que foi colocada em nossos corações, que Teu Espírito, Senhor, nos fortaleça, e que Teu Espírito, Senhor, nos ajude, Senhor, a caminhar, e que aqueles que estão ao nosso redor possam ver, tanto em nossas atitudes, quanto o que nós falamos, o Teu amor, a Tua graça, que nós possamos pregar ela, Senhor, com autoridade, sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, e que um dia o Teu Filho amado Jesus Cristo virá nos buscar, que um dia nós moraremos eternamente contigo. Obrigado por todo, Senhor, por toda a sua história, por toda esta história do Teu povo, por nossa história. Obrigado por Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pela remissão dos nossos pecados através do Teu Filho na cruz. Que possamos passar um dia, Senhor, na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor e pelo Teu carinho, em nome de Jesus. Amém.